Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo as minhas impressões sobre a série de One Piece que estreou recentemente no catálogo da Netflix. Então venha com um caveirão nesta viagem muito louca, descobrir se o live action de Luffy vai ser o hype ou se vai flopar, bebê. Sem mais demoras, bora lá! Bom, acho que eu não preciso vir aqui destrinchar a história de One Piece e fazer uma sinopse mega detalhada com os acontecimentos, né? Mas basicamente o menino ali que quer ser o grande rei dos piratas no universo de One Piece, encontrar o One Piece, que é um tesouro mítico e misterioso, que até hoje ninguém sabe o que é. Pode ser uma grande piroca de ouro, aí todo mundo tá correndo atrás da pica dourada. Tem um pau grande. E nesse meio tempo ele vai encontrando aí os seus amiguinhos, fazendo a sua tripulação e aquela coisa louca de meu Deus. Basicamente aqui na série a gente tem nesses 8 episódios até o confronto contra o Arlong, que eu particularmente acho que é uma das partes mais legais de One Piece. No mangá é uma luta muito foda, e aqui também ficou uma luta bem legal. Falando especificamente da produção aqui da série de One Piece. Primeiramente o tom que eles adotam na série é um tom mais sério, com algumas tiradas de humor e tudo mais. Quando que o mangá e o anime, enfim, se contrário, é mais humor e vai para um rumo mais sério, basicamente. A narrativa ela adota uma linguagem um pouco mais dinâmica do que o mangá, então você tem os acontecimentos sendo apresentados de uma maneira dinâmica, então tem o passado de um personagem já aparecendo, intercalando com outro e tudo mais, então não é algo tão didático quanto o mangá. Isso também em relação ao universo e aos personagens, aos golpes e tudo que é em volta. O mangá tende a ser mais didático, enquanto a série ela é mais direta. Então você não tem tanta explicação do, por exemplo, o karatê dos homens peixe. De qualquer maneira, nesses 8 episódios eu acho que entrega bem. Não é uma série maçante nem chata em nenhum momento. É bem divertido de assistir, é bem gostoso de assistir. Tem aquele tom inicialmente mais de sessão da tarde, e até para fortalecer o meme de One Piece, que fica bom depois de determinado capítulo. Aqui com a série não é diferente. A partir do 5º capítulo, que é quando o Sanji entra para a tripulação, fica bem mais legal de fato, né? Parece que dá uma engrandecida absurda. Na parte de figurino e caracterizações de uma maneira geral, eu acho que ficou muito, muito bom mesmo. Você vê eles com variações de roupas, não é aquela coisa só de usar um uniformezinho já era, tal, para sempre a mesma roupa. A parte dos efeitos visuais tá bom, não é nenhum primor, não é nenhum avatar, nem nada do tipo, mas é muito boa mesmo. Se a gente considerar, inclusive, que é uma série da Netflix, que não tem lá um orçamento tão absurdo assim. O pessoal mais chato e insuportável que estuda VFX e acha que sabe de tudo, provavelmente vai ver que usou blends ou a máscara. Cara, se você tiver um mínimo de discernimento, você consegue ver que é relativamente simples, principalmente ali na parte dos efeitos de borracha, que eu acredito que seja muito difícil de executar, né? Então eu acho que são os momentos que mais você percebe alguma coisinha ou outra, mas de uma maneira geral não tá ruim. Até porque em questão de efeitos visuais evoluiu muito isso. O grande desafio é tornar algo natural, né? Então não parecer que é uns bonecão zoado voando e tal. Aparentemente eles usam muito efeitos práticos nas lutas, né? Coreografias e tudo mais, aquelas cordas e os caras 4 que faz o povo voar. Então tá bem avulso, pelo menos pra mim nesse ponto. Os monstros e as poucas coisas que aparecem mais fantásticas e tudo mais estão bem legais, até porque, como eu falei, assim como o tom da série, tudo leva para uma pegada mais séria, né? Então os monstros são mais monstruosos e tal, não são tão estilizados ou nem nada do tipo. Alguns personagens, como por exemplo o Bug, ficou legal, eu acho que eles deram um ar meio de Coringa, eu acho que há uma certa indecisão colocar se o Bug é um palhaço maluco, sádico, ou se ele é só um bobalhão mesmo, né? Então acho que houve uma certa indecisão e uma certa oscilação em relação a isso. Os homens peixes ficaram todos muito legais. A caracterização, eu acho que rola uma maquiagem ali, juntamente com efeitos especiais. Boca molhadinha. A caracterização do Arlong, que eu achei nos trailers que tinha ficado muito zoada, pelo menos na série ficou bem legal. Eu acredito que o grande responsável por isso seja o ator que interpretou ele, que é o McKinley Belcher III, que a atuação dele é que tá salvando o personagem, no caso. Foi uma atuação tão boa. Se pá, a caracterização realmente tá ainda muito zoada, né? Mas como o cara mandou bem pra cacete, tipo, meio que escondeu isso. Ficou muito legal mesmo a atuação dele. Rola os lances ali dos homens peixes serem meio que discriminados pela sociedade do mundo de One Piece. Também é um ponto que
ficou bem bacana aqui na história. As coreografias ficaram muito estilão de lutinha da Sessão da Tarde, né? Eu não gostei, principalmente isso até o 5º episódio. Curiosamente, a cena de introdução do Mihawk ficou muito, muito foda, ou Mihawk, tanto faz, sei lá como eu gosto de que falo, né? E a luta dele com o Zoro é uma das melhores mesmo. Tá? As lutas finais também são muito boas, são as lutas que você percebe que houve um preciosismo ali da parte da coreografia pra deixar um negócio bacana. Falando do elenco, eu acho que teve mais tempo de tela, obviamente, foi o Iñaki Godoy, que fez o Luffy ali, tal. Eu acredito que ele seja um ator jovem ainda, inexperiente, então ele tem 20 anos só, o moleque é novo pra cacete, tá ligado? Então não dá pra exigir muito que o moleque, a não ser que fosse um fenômeno da atuação. Eu acho que até o briefing que devem ter passado pra ele em relação ao Luffy, até o que ele estudou do personagem, que era um personagem bastante expressivo, então por diversas vezes a gente vai ver o Iñaki Godoy fazendo umas caras e bocas que em alguns momentos fica forçado, em alguns momentos fica legal, então isso oscila bastante. Até o próprio tom do Luffy como personagem, pra mim, em alguns momentos ficou irritante, em outros momentos ficou legal mesmo, mas é um personagem muito característico. A imagem do Luffy tá muito atrelada só ao anime e ao mangá, então realmente é um desafio muito grande pra ele, tá ligado? Fazer esse personagem. Mas de qualquer maneira, de uma maneira geral, ficou ok. Os outros personagens, eu gostei bastante da Nami, né? A Emily Rudd, eu acho que foi muito legal mesmo a participação dela. O McKinney fez um Zoro ok e tal. Dos atores principais, o que eu mais gostei foi o Taz Skyler mesmo como Sanji. Talvez até porque eu gosto do Sanji como personagem. Eles deram uma nerfada no nível de taradice e vontade de comer todo mundo que o Sanji tem, mas até compreensível, porque como eu falei, o tom é um pouco mais sério e pé no chão aqui na série do One Piece, tá? Que inicialmente eu não gostei tanto do tom que eles deram, foi o Usopp, mas assim, não é nem a atuação do Jacob Gibson, é mais o lance de como ficou um tom mais sério. O Usopp como personagem, ele perde bastante. Eu acho que o ator do Shanks ficou muito legal, que é o Peter Gadiot, e o ator do Mihawk também ficou muito bom. A caracterização dele, pra mim, ficou muito, muito foda, cara. Ficou perfeita pra mim. Com um balanço geral, assim, eu acho que os caras conseguiram pegar basicamente a essência de One Piece. Deu aquela saudade, deu aquela nostalgia, e você sente realmente a essência de One Piece aqui na série, e eu acho que é isso que importa. Por razões óbvias, a série ela não vai conseguir ser superior ao mangá em nível de detalhes, em aprofundamentos e nada do tipo. E até pelo formato de serem 8 episódios de 1 hora mais ou menos, eles não vão conseguir transpor de uma maneira tão natural toda a parte sentimental e dramática que a história tem. Fica um pouco em alguns momentos corrido até, né? Então, muito rapidamente eles despertam aquela amizade, despertam companheirismo, e é uma coisa que no mangá, por exemplo, tem um tempo maior de desenvolvimento. Se tiver um pouquinho de boa vontade, não precisa ser muito, porque a série não é ruim, dá pra gostar e dá pra se divertir bastante aqui em One Piece. Eu acho que de uma maneira geral é isso, né? Vão aparecer críticos mega especializados dizendo o quanto que One Piece, a série, é uma bomba completa e bosta líquida, e vai existir o povo dizendo que é maravilhoso, é a melhor coisa já feita da história da humanidade, e, cara, basicamente é muito boa a série. Eu acho que os pontos que eu abordei aqui, se você ponderar e ver que, não, putz, eu queria que fosse de um jeito, não foi, e não assistir tá valendo, né? É uma série boa, é uma série legal, como eu falei, a essência de One Piece tá toda nela, não dá pra dizer que não. Se você considerar do quesito de adaptação, sim, é uma ótima adaptação que tem alguns erros e algumas partes que não ficaram tão legais. Como eu falei, até o 5º episódio oscila bastante, mas de resto, pelo menos pra mim, ficou bem legal. E foi bem nostálgico, serviu bastante pra relembrar a história de One Piece e me dá até vontade de voltar a ler o mangá, tá ligado? Mas basicamente é isso, cara. Deixa aí nos comentários se você já assistiu a série ou se você pretende assistir a série. E se você assistiu, o que você achou basicamente dela, da história de Luffy, desta vez em live action. Será que eles vão adaptar em uma próxima temporada a fimose do Luffy que estica? Fica aí esse questionamento. Não esquece de dar uma conferida em um dos vídeos que tá aparecendo aqui na tela final, nos cards, que eu acredito que você vai curtir e curtir muito. Um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou, tchau, tchau. Uhul!